Me dá muito gosto de vê-los todos e sei que são bendecidos. Vamos para Mateus capítulo 28. Hoje quero falar sobre discipulado. Talvez você pense, que é discipulado? Que é isso? Mateus capítulo 28, versículo 16 para frente. 16, 28, 16. Vamos aí? Vamos ler juntos aí? Amém. Vamos lá então. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Vamos para frente. Como lo vieran, le adoraran, mas algunos dudaram. Siempre gente que duda. Jesús estava aí com eles. Todos lo vieram, adoraram, pero alguns dizem, será que é Jesus? Será que não é um ángel? Será que não é um espírito? Alguns dudaram. Nós outros não somos de los que dudam. Amém? Vamos para frente. 18. E chegando Jesus, lhes hablou. Por supuesto, agora nadie mais duda, porque Jesus lhes hablou. Oíram a voz de Jesus e conheciam muito bem a voz de Jesus. Jesus les habló diciendo, toda potestad o todo poder me has dado en el cielo y en la tierra. En los cielos y en la tierra. Vamos para frente. Por tanto, id y doutrinad o hacer discípulos a todos los gentiles, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Próximo. Enseñándolos que guarden todas las cosas que los he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Aí está, hermanos. Então, mira, a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, les apareció para as mulheres aí na tumba, quando foram verlo, e Jesus disse, diga a los discípulos que vão para o monte na Galileia. Não sei qual era o monte, não está escrito aí, pero se foram para o monte, eles sabiam que monte era esse. Talvez se eu pesquisar na Bíblia, vou descobrir também, pero não tive interesse em saber qual era o monte. Eles foram para o monte, e aí Jesus viene al monte, e a uns miraram e disseram, é Jesus, ele nos dijo para venir, e agora ele vino. Pero outros disseram, não é Jesus. Pero aí Jesus passou a falar com eles. Então já não há mais dúvida, porque quando Jesus habla, conhecem sua voz. Juan capítulo 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Las ovejas de Jesús conocen su voz. Nosotros somos las ovejas de Jesús. E sabes, quando Jesus nos habla por su Espírito Santo, nosotros sabemos que é Ele que está nos hablando, porque conocemos a voz de Jesus. E aí então Jesus viene para falar com eles. E que é que Jesus diz? Jesus empieza con el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo. Entonces, mira, ahí Jesús estaba con ellos por 3 años. Hermanos, por 3 años, los 12 apóstoles, menos Judas, los 11 apóstoles, Judas se mató, no fue un apóstolo. Los 11 apóstoles estiveram com Jesus por 3 anos. Caminaram juntos com ele. Aonde Jesus ia, aí iam. Aonde Jesus comia, comiam. A mesma comida que Jesus comia, também não comiam. Donde Jesus se acostava, aí estavam os 12. De todo, 3 anos andando com Jesus. E aí que passou então? Aí
Jesús muere y resucita. Y ahora, Jesús ya resucitado, la Biblia dice que Él aparece para los discípulos por 40 días. Desde la muerte y la resurrección de Jesús, Él apareció por 40 días. ¿Por qué no apareció más de 40 días? ¿Quién sabe? Podría seguir apareciendo. ¿Y por qué no? Pero no. ¿Por qué? Porque después de 40 días después de la Pascua, viene una otra fiesta llamada Pentecostés. Pentecostés es la fiesta que celebra la venida del Espíritu Santo. Y ahí entonces cuando Jesús viene, Él conversa por 40 días con sus discípulos. Y ahí entonces es tomado a los cielos. Y al día de Pentecostés viene el Espíritu Santo. Y ahora, ¿sabe quién habla con usted? El Espíritu Santo habla con usted en nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo que está en usted habla con usted. El Espíritu Santo que está fuera de usted, porque Él está en usted también está fuera, es Dios. Está en todos los lugares. Él también habla con usted. Amén. Entonces ahí, después de ahí, ya Jesús no aparece. Entonces ahora mira, Jesús tenía 40 días para hablar con sus discípulos. Si fuera usted iba a hablar de cosas assim que não tinham importância ou iba a decidir hablar de la cosa mais importante que há? Que é que você iba a fazer? ¿Ah? Vamos aí para a família Herrera, el matrimonio Herrera. Hace pouco, Jesús vai a tomar mi hermano, vai a arrebatarlo, vai a levar com ele. Está aí sua esposa, e ela lo sabe, que daqui a 2 dias já se vai ele com Jesus. Jesus vai arrebatar-lo, lo leva, porque Jesus arrebatou pessoas. Mira, na sua ressurreição disse que pessoas foram. Agora mira, que é que você haria, irmãada? Iba a conversar das coisas mais importantes, não iba se quedar falando de cositas que não tinham importância. Então aqui está Jesus para conversar com os discípulos. Então, que é a coisa mais importante que Jesus falou? A primeira coisa mais importante de todo. Qual foi? Quando Jesus se aproxima, versículo 18. Ponga aí versículo 18. Jesus se acercou e les habló diciendo: toda potestad me ha dada no cielo y en la tierra. Todo poder. Yo tengo todo poder. Essa era a primeira coisa mais importante que Jesus poderia dizer e estava dizendo para seus discípulos. Mira, hermano, você vai querer ser discípulo de uma pessoa que não tem poder? De uma pessoa que não pode fazer as coisas que necessita? Não. Por isso Jesus disse: todo o poder me ha sido dado. A primeira coisa, ¿por que falou de poder? Porque se ele não tem poder, ¿por que vou a creer nele? É como você creer em mim. Eu lo siento, pero não posso salvar-le. Pero Jesús tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Entonces, por eso es que la primera cosa que dijo: yo tengo el poder, toda potestad me es dada. El Padre le dio en los cielos y en la tierra. ¿Por qué en los cielos y en la tierra, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Job que muchas veces cuando los ángeles de Dios van a presentarse delante de Dios, ¿sabe quién va con ellos? El diablo. ¿Y sabe lo que va a hacer ahí? Acusarnos. La Biblia dice que el diablo es el acusador de nosotros. Ele vai adelante de Deus e dice: mira este Juan aí, dice que é pastor, pero mira, ele poderia estar fazendo coisas muito melhores. E eu poderia estar fazendo melhores. Eu estou fazendo, pero não tão bom como deveria estar fazendo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu
Deus não completou comigo, eu estou em processo. Eu deveria trazer aqui mi testa, se diz testa? Mi frente, uma palavra dizendo assim, em obras. Em obras. Quer dizer, não estou terminado. Deus aún todavía está trabalhando comigo. Então, mira, então Deus dijo para eles, Jesús les dijo, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. En los cielos, porque el diablo vai acusar a mim. E vai dizer, mira aí, este pastor aí, Jesus é tu pastor, mira aí. E Jesus, o Padre, ele vai acusar delante do Padre. E Jesus está sentado a sua direita como meu abogado, como tu abogado. E sabe o que vai passar? O Padre vai volver para Jesus e vai dizer, bueno, que es que hago? Porque a Bíblia diz que Jesus é o abogado, e o sentido de abogado é que não é que o Padre disse ao abogado o que vai fazer. Não, é que o Padre pergunta a ele o que tem que fazer. Que é que vou fazer com Juan? E aí, então, sabe o que Jesus faz? Jesus agarra, como se diz esse que escreve na ficha que tem aí na polícia, a coisa, os dados, como se diz essa coisa? Los mis records. E aí Jesus vai, licença um pouquinho, papá. Rota. Juan. Aqui está os dados de Juan. Padre, eu morri por ele. Aqui está mi atestado de muerte por ele. E el Padre disse ao diabo, su culpa já está sido perdonada, porque mi hijo morreu por eso. Échate fuera, acusador. Por eso Jesús dijo, en los cielos y en la tierra. ¿Entendieron eso? Aleluya. ¿Entendió, Pedro? Cuando el diablo va a intentar acusarte delante de Dios, Jesús presenta tu récord. Y él dice, mira aquí lo que está escrito. Sí, Pedro aún está escrito en su testa en obras. Yo no terminé con Pedro. Padre, yo no terminé con él. Aún todavía estoy trabajando. Pero mira lo que ya, el precio que ya le pagué. Él me pertenece. Morí por él. Yo soy su salvador. Yo soy el que paga todos sus pecados. Sus pecados no se quedan así, Pedro. Porque Dios es justo. Jesús paga tus pecados. E Deus te trata como se não tuviera pecado, porque tus pecados já foram pagados. Deus não cobra 2 vezes o mesmo pecado. Jesus pagou, já está pagado. Então, toda autoridade me foi dada em los cielos. Pero ele disse outra coisa. Ele disse, e en la tierra. E agora, por que disse en la tierra? Porque mira, hermanos, nosotros somos discípulos en los cielos o en la tierra. En la tierra. Estamos aquí, todavía Dios no nos llevó al cielo. Estamos aquí en la tierra. Entonces somos discípulos. Entonces, si Jesús no tuviera autoridad acá en la tierra, Él no podría terminar lo que tiene que hacer conmigo. Ahora viene la pregunta, Wendy. ¿Qué pregunta es esa que viene ahora? La pregunta es, ¿lo que es que Jesús quiere hacer conmigo aquí en la tierra? Que Él necesita autoridad. Él quiere hacer muchas cosas. La primera cosa que Él quiere hacer es que yo soy un discípulo, primeramente de Jesús. Después yo tengo un pastor que es mi pastor. Yo soy discípulo de alguien aquí en la tierra, porque hay una línea de autoridad. El Padre es autoridad de Jesús. 1 Corintios 11 nos dice eso. El Padre es el cabeza de Jesús. Jesús es el cabeza del hombre. El hombre es el cabeza de mujer. Y así es la línea de autoridad. Amén. Entonces, yo soy discípulo de alguien. Yo tengo a alguien que es mi discípulo. Ustedes son discípulos. ¿Y qué quiere decir un discípulo? Un discípulo quiere decir un alumno, como tus hijos que están en la escuela, para aprender. Eso es un discípulo. Ahora,
¿Cómo es que voy a aprender? Por lo Espíritu Santo. Todo el poder fue dado. Porque cuando el Espíritu Santo viene, Él me enseña, Él habla a mi espíritu. Si Jesús no tuviera recibido todo el poder, Él no podría hablar al espíritu de ustedes. No podría terminar su obra en nosotros. Él no podría hacer la provisión que tiene que hacer por mí y por usted. ¿Qué es la provisión? Él compró por todas las necesidades. Mira, ¿te imaginas? Tal vez eso un día puede pasar. Si yo llego a agarrar este virus, pastor de la iglesia, ¿sabe lo que voy a hacer? Denis y Ricardo van a tener que predicar aquí por lo menos un mes sin que yo aparezca por aquí. Porque yo no voy a querer contaminarlos. Por falar en virus, déjame decirte eso. Yo fui a hacer un teste. Estoy limpio. Só para que sepan. Porque muchas veces uno piensa que está limpio, pero está infectado. Entonces yo fui a hacer un teste. Por amor a ustedes. Para que si yo tuviera algo no pasara. Entonces no tengo. Ya lo hizo, mi responsabilidad. Pero entonces Jesús tiene que hacer la provisión para ustedes. Pero ¿sabes qué? Aquí en la tierra usted no está solamente luchando con personas que quieren tomar tu dinero, que quieren pisar en tu cuello ahí, quieren pagarte mal, quieren hacer eso, quieren hacer aquello. Ustedes no están luchando solamente con ellos. Hay por detrás una cosa espiritual, hay el diablo por detrás. La Biblia dice que él viene para robar, para matar, para destruir. Es eso que quiere hacer con usted. Ahora, cuando Jesús dice, toda potestad me ha dado en la tierra, ¿sabe o que está diciendo? Está diciendo Él. Chava, ¿sabe o que quiere decir Jesús? Él está diciendo así para usted. Hey, Salvador, el diablo es como este perrito, ¿sabes esos perritos pequeños que hay? Que tienen así una cosita aquí, con una línea, ahí usted solta el perrito, va lá, ahí usted lo empuja para atrás. Jesús está diciendo para usted hoy, todo poder me fue dado en la tierra, quiere decir así, mira, el diablo aquí es como mi perrito. Si yo tengo que acordar al Salvador, yo lo solto un poquito, y él faz, wow, 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 y Salvador, pero no puede tocar en usted, porque yo morí por usted. El diablo no puede hacer con usted lo que quiera. Hermanos, pensa en eso. El diablo es poderoso, pero no es Dios. Dios es Dios, no el diablo. Muchas veces damos más poder al diablo do que a Dios. No, está equivocada esa cosa. El diablo es como un perrito ahí que hace lo que Jesús le manda. Hay que muchas veces despertar a alguien, entonces le deja morder en su pierna. ¡Hey! Se despertó y vuelve para Jesús. Pero mira, el diablo, si pudiera hacer lo que quiere hacer con usted, ya tendría matado-te, ya tendría te robado, ya tendría te destruído. Él no puede. Él viene para robar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo porém vení para que tengan vida en abundancia. Entonces los discípulos, que son los alumnos de Jesús, que son los seguidores de Jesús, ¿eso que quiere decir un discípulo? ¿Entendiste? Es un seguidor, es un alumno para aprender. Entonces los discípulos están bajo la autoridad, toda autoridad, sin límites, de Jesús aquí en la tierra. Hermano, mira usted andar bajo essa autoridade sem limites. ¿Sabe qual é o problema de nosotros? ¿Sabe qual é o problema de nosotros? María, ¿sabe qual é o problema de nosotros, los cristianos? No sabemos bien qué poder Jesús tiene para nosotros. No sabemos bien. La Biblia está diciendo, toda potestade me fue dada en los cielos primero, después en la tierra. La potestade de Jesús, María, está para que usted pueda
ser bendecida por ela acá na terra. E como assim? Como assim que Jesus já morreu para que pueda ser sanada de tus ojos? Essa é a potestade. Agora mira, então o problema de nós é que muitas vezes não conhecemos o poder de Jesus, porque não experimentamos. Hermanos, mira, vou a contar o tipo de cristiano que o diabo quer que seamos. Então estamos batalhando aí, nosso chefe nos dá as contas e estamos aí e o diabo disse assim: tu chefe le deu a conta, agora não vai ter como pagar a renta. O diabo descendo a tua oreja, aqui ó, te haciendo pensar isso. Não vai ter como sobreviver. É o diabo. E sabes, muitas vezes nós não sabemos a autoridade de Jesus sobre nós. E dizemos: agarra o telefone, Pastor Juan, acabei de perder meu trabalho e já não sei como vai ser isso mais. E liga para outro irmão: ore por mim, porque, irmão, por favor, está bajo uma autoridade sem limites. Sabe, esse é o que o diabo quer que seamos como cristianos. Quer que creamos que ele está em controle, pero ele não tem mais controle. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o controle está nas mãos de Jesus. Que és tu, Deus, que és tu, Jesus, que és tu, Salvador, que és dueño de tu vida. Nada pode passar com você sem que Deus lo quiera, porque a vida dele, tua vida pertence a ele, não pertence assim, não está assim. Então, que tipo de cristiano que temos que ser, irmãos? Mira para mim, que tipo de cristiano temos que ser? Aí uma coisa passa, me chocaram este carro, e o carro se perdeu completamente. E eu disse: o diabo me chocou em meu carro. E me disse: não, esse é o que o diabo quer que pensamos, pero o que Jesus quer que pensamos é assim: mira, este carro já estava um tanto viejo, e se chocou aí, né? O diabo pensou que me tirou, pero eu estou com Jesus. Graças a Jesus por mi carro, agora vou a ter outro carro mais novo que esse. Esse se foi, pero o que Jesus tem mais para dar do que o diabo para levar. Se Jesus permitiu que este carro viejo se fuera, é porque quer dar-me um novo. Assim é que tem que ser a vida do cristiano, irmão. Porque se não é assim, se é assim, você está concordando com a autoridade de Jesus acá na terra. Pero se você disse sobre você mesmo e sobre as coisas que te passam o que o diabo está tentando dizer-lhe, você está em acordo com o diabo. E ele disse: entrou em acordo comigo. Mira, pastor Juan entrou em acordo comigo, vou a destruir sua igreja. Ele só pode fazer se eu entro em acordo. Eu sou um discípulo. Discípulos não podem entrar em acordo, porque eles estão bajo a autoridade de Jesus em los cielos e em la tierra. Quem manda sobre nós, quem controla as coisas. Temos um irmão aí por la igreja da manhã. Ele tinha uma van buena. Era 2014 por aí. Buena van. Le roubaram a van. Le roubaram. Se foi. E com muitas ferramentas que tinha. E aí ele me chamou: pastor, roubaram minha van. E eu disse: e que está pensando? Estou pensando que Deus quer uma nova para mim. Vou ver uma dessas aí grandotas, compridas. E ele comprou, ele parava sempre aqui por la igreja com sua van novita. E sabe, eu tinha umas ferramentas, mas já estavam um pouco de como se diz, de oxidadas, e eu estou pensando que Deus me quer as ferramentas novas. E depois comprou a van, e aí um dia, vindo com sua van nova e todo, ele disse: pastor,
não sabes. O dinheiro que me pagaram por la outra vez, quase que comprei esta vez nova. Não sei como a segurança me deu tanto dinheiro assim, porque só me falta um pouquinho. Se eu for a vender esta van para comprar a que comprei, eu tinha que pôr muito dinheiro aí arriba. E aí, bueno, passou uns dias, e aí ele vindo e disse: pastor, sabe por que eu penso que Deus deixou que esses ladrões levaram minha van? Porque Ele quer dar-me mais que na van. Eu vou comprar um caminhão. Eu disse: bueno, se você está crendo, seja hecho conforme sua fé. Se comprou o caminhão. E a coisa começou assim, porque creyó em quem era su Deus. Creyó que su Jesús es lo que tiene la última palabra. Creyó en eso. Essa é como tem que viver um cristiano. Tu vida não está assim, echada por aí ao vento. Vou para cá e vou para allá. Estou em perigo. Hermanos, se você pertence a Jesus, entregou sua vida a Jesus, está andando com Ele, é discípulo de Ele, quem te protege? Jesus. Não vai passar nada com você sem que seja da vontade dele. Ele vai fazer a vontade sobre você. E todo vai ser o melhor possível, seja o que seja. Entenderam? Então é por isso que disse toda autoridade. Pero depois ele disse uma coisa mais. A segunda coisa: toda autoridade me foi dada em los cielos e em la tierra. Portanto, que quer dizer portanto? Por causa de isso. Porque eu tenho toda a autoridade. Portanto, ide e haced discípulos de todas as nações. Portanto, vão a ser lo que eu estou fazendo com vocês, discípulos. Vão a agarrar as pessoas que estão fora da autoridade de Jesus, que o diabo está fazendo todo o que quer com elas, e ponerlas bajo a autoridade de Jesus. É a única maneira del diabo perder. É quando uno sale para baixo da autoridade de Jesus, aí ele não toca. Entenderam? Então ele diz: por lo tanto, id e a ser discípulos. Irmãos, a ser discípulos quer dizer escolher alguém que o é muito nuevito na fé e não sabe as coisas, e ensiná-los sobre como é Jesus, as coisas de Jesus. Ou agarrar uma pessoa que não é de nada. Nasceu aí, pode, por supuesto, quando nasceu se bautizou, pero não conhece a Jesus, não está com Jesus, se muere, vai ao inferno. E eu digo sempre essa coisa, irmãos. O lugar que mais tem bautizados não é o cielo, é o inferno. Porque bautizaram, pero não entregaram jamais sua vida a Jesus. Muitas vezes bautizaram como niños e depois, quando cresceram, o papai e a mamãe não les ensinou a entregar sua vida a Jesus. Quem salva? É o bautismo ou é a pessoa que morreu para salvar a alguém? Quem de los dois salva? É Jesus. Só há um Salvador. Sabe por que eu me bautizei? Porque eu sou salvo por Jesus. Essa é a razão. Nós outros que somos de Jesus nos bautizamos, pero não para sermos salvos, porque senão para que necessitamos Jesus morrer por nós outros? Pois para quê? Então se bautiza e listo, se quedamos em casa, aí estamos tudo bem, está tudo hecho. Não. Nos batizamos porque pertenecemos a Jesus, é nosso Salvador. Porque mira, primeira coisa que tem que fazer é discípulo. Ide, vamos dizer comigo, ide e a ser discípulos. Depois que hace um discípulo, que é que hace? Bautízalo. Quem é que deve ser bautizado? Qualquer um? Não. Que é a palavra que tem antes? Discípulo. O bautismo é para um discípulo. Mira no texto, irmãos, por favor. É a Bíblia, tem que entender o Evangelho. Se não lo entende, como vai ser um bom cristiano? Mira o que diz aí. Portanto, ide a ser discípulos. E aí depois vem a segunda coisa, bautizando-los. Sabe o que me gusta muito aqui?
em la iglesia. Muitos irmãos têm conhecidos que não são cristianos, estão por aí. Talvez nasceram num lugar cristiano, mas depois se foram e não voltaram. Então, aí, hablam de Jesus e a pessoa quer regressar a Jesus. Então, já hicimos isso muitas vezes. O pastor não é o que bautiza é o que hace discípulo. O pastor pode bautizar se lo quer. Pero o que deveria bautizar é quem hace o discípulo. Portanto, aí vai Mina. E aí chegou dos irmãos aí, de onde é tu país? De Honduras. E foram a viver aí, exatamente ao lado de Mina. Não são cristianos. Mina começa a falar com esta senhora. Como é um nome bem comum aí em Honduras, de mulher? Maria. Chegou Maria aí. Então, Mina começa a falar de Jesus com Maria. E Maria entrega a vida dela para Jesus. Mina hizo um discípulo. Que é que tem que fazer agora, Mina? Qual é a segunda coisa que está escrita na pantalla? Aí Mina vem e diz: mira, hermanos, temos um discípulo e já está com Jesus, aí echou as ganas, recebeu Jesus, está andando bem com Jesus. Ela quer bautizar-se. Então, aí vamos ao lago e Mina bautiza a sua discípula. É isso que o texto diz. E como é que você vai bautizar o seu discípulo, Mina? Em nome da Mina? Não. Espera aí, Mina. Não. Menina, eu não estou entendendo bem. Você tem que bautizar ele em nome da igreja. Está escrito? Onde que aparece o nome da igreja aí? No texto que estamos lendo. Não bautiza em nome da igreja? Sim. Não. Tem que bautizar em nome do pastor. Não. Pobrecito. Tem que bautizar em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E por que tem que bautizar em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo? Mina, é assim mais ou menos. Já te expliquei isso porque já te bautizei. Então, mira, quando você vai bautizar alguém, você diz: eu te bautizo em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Ele bautiza. Você está dizendo, em outras palavras, vocês que estão mirando aqui, está vendo? Vou bautizar Maria. E vou bautizar Maria em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Estou dizendo, Maria pertence ao Padre, Maria pertence ao Espírito Santo e Maria pertence ao Hijo, Jesus. E em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, eu bautizo Maria. Bautismo quer dizer pertenecer. Ora, irmão, se alguém não entregou seu coração a Jesus, como pertence a Ele? Por isso, o bautismo é para um discípulo. Entenderam? Não é para qualquer um de la calle. É para um que está interessado em entregar sua vida para Jesus. Amém? Vamos a ser discípulos, porque vamos, assim que se caliente, abram o lago e já está aberto. Vamos a ser um bautismo aí, sim? Como sempre hacemos. Muita comida, por supuesto, é fiesta. Sim? Muita comida, muita carne assada. Muita pupusa, muito, e assim se vai. Muita da comida buena que temos, muita tortilha, muito maíz. E aí nós vamos com todas as coisas buenas. E aí bautizamos e há uma festa. E por que hacemos festa? Porque a Bíblia diz, quando uma pessoa se convierte, entrega sua vida a Jesus, há festa em los cielos. Aleluia! Então, mira, hacemos por la autoridade de Jesus em los cielos e na terra. E hacemos mais. Porque discipulado quer dizer paternidade responsável. E eu estou terminando. Quando você leva alguém para Jesus, é como se fosse um niño pequeno. Tiene que ensiná-lo todas as coisas. Ensiná-lo a falar com Jesus. Não sabia antes. Abrir seu coração para Jesus, ensiná-lo a ler a palavra, sim? Ensiná-lo muitas coisas, sim? Porque discipulado é paternidade, maternidade. Se Mina, se Rosy hace um discípulo, é mamá,
Sus hijos, Rosy, são sus discípulos. Mina está indo bem com suas hijas, são sus discípulos. Mira, les trae para a igreja, para que puedan hacer la plática, para que dancen, para que desde pequeñas aprendan a andar com Jesus e a servi-lo. ¿Por quê? Porque está sendo com suas hijas discipulado. Hermanos, assim temos que fazer com nossos hijos, todos. Los pequeños, para que tomen la Santa Cena. Los mayores, para que aprendan a servir a Jesús. Amén. Entonces, esa es la cosa, el discipulado responsable. ¿Y sabe para qué? Porque el discipulado tiene a ver con la misión de Jesús. Mira aí, ó, volta um pouquinho para mim, um versículo atrás. Aí, portanto, id, habla comigo, id. Outra vez mais alto, id. Sabe o que quer dizer id? É tu missão. Quando você é enviado, você vai com uma missão. Amém? Você vai com uma missão. Todas as vezes que sale para fazer algo, sale com uma missão. Então, cada um de vocês que estão aqui tem uma missão. Os papás, sua primeira missão é seus filhos. Pero não só seus filhos, é seu vizinho que está aí e não conhece a Jesus. São os amigos que muitas vezes estão aí, os que trabalham com você. Discipulado tem a ver com a missão de Jesus. Então vamos lá, 3 coisas o discipulado tem a ver. Primeiro tem a ver com a autoridade de Jesus. Diga comigo, primeira coisa, a autoridade de Jesus. Segunda coisa, paternidade ou maternidade responsável. Vamos lá, paternidade responsável. E a terceira coisa tem a ver com a missão de Jesus. Jesus veio a esta terra, hermanos, porque Ele quer uma família para o Padre. ¿Sabe quem é que agarra os filhos para o Padre? Eu, você, todos nós outros. Está aí uma pessoa que está echada fora, está por aí, não quer nada com Deus. Vamos à casa do Padre. Traz para a igreja, lhe apresenta Jesus, lhe põe em contato com Jesus. Amém? Assim é que hacemos.